Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, brother? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês aí? Graças a Deus. Fufunha, vem cá um pouco, porque a Miriam Campanhã tá perguntando se você tá aqui. Ela quer saber se você tá aqui. Então vem aqui na frente da câmera. Vem cá. Olha aqui. Olha lá. Olha lá, Miriam Campanhã, ele tá aqui sim. Tá aqui, ó. Tá? Eu também tá tô. aqui o traste. Você, o Flávio também tá. Tá todo mundo aqui, Miriam. Então fique tranquilo, viu? O Rodney Brocanelli. Sim. Ação comercial coloca nome de rádio em rótulo de água mineral? Que diabo é isso? Como assim? Pois é, então é uma ação comercial que vem lá dos Pampas, lá do Rio Grande do Sul. Então eu posso citar as marcas aqui sem problema, a água, e até porque eu acho que é uma ação de marketing muito interessante e que envolve o rádio, né? Todo mundo acha que o rádio não tem potencial comercial, mas acho que aí a gente tem a prova viva de que de repente dá para fazer esse tipo de coisa. Então a água mineral Sarandi lançou uma embalagem especial da Mais Nova FM, uma rede de rádios do Rio Grande do Sul, que é sediada em Caxias do Sul. Então, por exemplo, foram produzidas mais de 1 milhão de unidades dessa água mineral, e no rótulo dela vem lá estampada a marca da Mais Nova FM, que é essa emissora de rádio lá de Caxias do Sul. Essa ação, ela visa comemorar os 15 anos da Rede Mais Nova, que estão sendo completados agora em 2014. Ela é a maior rede de rádios FMs do Rio Grande do Sul, com 10 emissoras presentes na região Nordeste, Norte e Sul. E essas unidades da água mineral serão distribuídas aí por todo o estado do Rio Grande do Sul e serão comercializadas. Então, por exemplo, quem comprar água mineral vai receber lá uma ação de merchandising da Rede Mais Nova. Então eu resolvi destacar isso porque é muito interessante. É uma parceria aí uma parceria comercial. Então isso aí eu acho que é a prova viva para quem diz que o rádio não tem mais aquela força comercial de antigamente. Dá para fazer esse tipo de ação. Então realmente é uma situação muito interessante que eu queria destacar aqui para vocês nesse Rádio Amantes no Ar, João. Olá, doutor Edinardo. Tá na hora da gente fazer uma parceria com água mineral e segundo o Flávio, com cachaça também, viu? Mas já pensou, João e Flávio, a marca Showtime aí? Vamos pensar sobre isso. Interessante isso. Vamos pensar sobre Rodney, isso. Querido, bom dia. Bom dia, Flávio. O Rodney, Tudo bem, graças a Deus. parece, pelas notícias que você vem dando aqui, que o pessoal está começando a se render à internet, né? Gazeta FM São Paulo leva para a internet uma programação diferente da que vai ao ar no Dial. Estão começando a se render. Em termos, né? Porque o que a Gazeta FM está fazendo? Ela está indo na contramão daquilo que a gente conhece. Então, nós vemos aí que as grandes emissoras de rádio, grandes e pequenas, todas elas estão na internet como seu sinal. Então, o mesmo sinal que vai para o Dial vai para a internet, então isso possibilita que um número maior de pessoas tenha acesso aí à programação no planeta todo. Então, você dá o exemplo aí do seu primo, que está lá em Paris. Sim. Na linda, agradável e maravilhosa Paris. Paris é uma festa, ouvindo aqui a programação da Showtime. Só que a Gazeta FM está indo justamente nessa contramão, e até agora eu não entendi por quê. A nota aqui do site Tudo Rádio, que é um site bem bacana também sobre bastidores do rádio, embora eu acho que eles sejam muito chapa branca, mas isso é um outro papo. Tá. Eles publicaram essa informação, só que elas não explicaram quais são as reais intenções da Gazeta FM. Então, por exemplo, o Flávio Ascar, que conhece o Henrique Terra, né? Então, por exemplo, Sim. o Flávio Ascar, que conhece, é amigo do Henrique Terra, quer ouvi-lo aí em São José dos Campos, o horário que ele comanda, só vai poder fazer isso se ele vier até São Paulo em sintonizar os 88,1, porque se você ligar lá na Rádio Gazeta, pelo site da emissora, você vai ouvir uma programação musical que não tem locução, só apenas as músicas enfileiradas uma na outra, então sem sentido algum. Então a Gazeta FM, eu acho que ela está dando um passo atrás nessa questão da internet. Se fosse ainda uma programação diferenciada, exclusiva, alguma coisa com entrevistas com artistas, aquelas que não vão para o ar, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo, eu até entenderia. Mas enfim,
Vamos ver o que a Gazeta aí Mas, tá aprontando. ô Flávio, Então vai você... ser vitrolão. Então é o vitrolão que eles estão fazendo? Mas É você... vitrolão que eles Ué, estão fazendo. Então, por ridículo. exemplo, você quer o... Eu descobri lá que outro dia o Edmir Rabelo tem um horário. Sim. O Edmir Rabelo tem de rádio que eu tenho de idade. Então ele é um dos apresentadores da Rádio Gazeta. Sim. Quem quiser ouvir o horário comandado por ele, a comunicação toda dele, só vai poder fazê-lo ligando o rádio. Então Ô, na louco. internet é só música mesmo. O playlist é o mesmo, a ordem das músicas é diferente. Mas enfim, vamos ver. Não entendi Vamos por ver quê. o que Fala, vai fala. dar. ô, Mas, João. ô Flávio, Oi. você se lembra que durante muito tempo, a Jovem Pan também, quando estava sem retransmissora de FM, ela tinha a Pan Light, o Pan qualquer coisa. Lembra disso? Sim. Que ela fazia por internet, era uma outra programação. É assim, não, mas veja bem, pera um pouquinho, pera um pouquinho. A Antena 1 aqui do Vale não é a mesma programação da Antena 1 de São Paulo. Não, mas veja bem, a Jovem Pan, ela fazia esse esquema ela tá pela internet, mas a Jovem Pan AM, o FM estavam no ar, com outro endereço. Mas a Gazeta Entendeu? também está no ar. Sim, está no ar, mas com um vitrolão que qualquer idiota faz. Tudo bem, mas está no ar. Mas, só que eu não entendo por que fizeram isso, Rodney. João, isso que você está falando é uma coisa que era muito comum no começo aí dos anos 80. Então, assim, existia o conceito de rede, mas era apenas a marca. Então, o Flávio está aí melhor do que eu para poder explicar. A Rádio Cidade era a marca que estava em todas as grandes cidades do Brasil. Só que as programações, até porque não tinha essa questão de satélite, né, desenvolvida, então você não tinha, cada emissora tinha a sua programação própria. Então a Rádio Cidade aqui de São Paulo era diferente da Rádio Cidade do Rio. E assim por diante. A Antena 1 lá de Porto Alegre era bem diferente da Antena 1 do Rio de Janeiro, e assim por diante. E isso até depois, com o advento do satélite, quando toda essa questão foi desenvolvendo, aí você passou a fazer uma programação única de um grande centro e distribuída aí para várias localidades. Isso começou, mas se desenvolveu bastante com a Transamérica. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, a Silvana Ribeiro esteve na Antena 1. Sim. Via internet. Internet, foi. Ela apresentava um programa na Antena 1 via internet, que era diferente da Antena 1 no Dial. E isso agora, 4 anos atrás. O João Luiz... Isso eu concordo. Eu até acho que o João Luiz faz isso até agora na Antena 1. Agora, o que a Gazeta está fazendo faz. é vitrolão. Vitrolão Mas é ridículo isso. Se você tem uma emissora de rádio com locutores que são ótimos, ou bons, ou médios, não importa, com uma programação popular... Por que ele faz o esquema de vitrolão? Flávio, a pergunta para você, quem é o coordenador da Gazeta? Beto Rivera. Não precisa falar mais nada. Eu não sei se a ideia foi dele, Não precisa João, falar mais ou se foi a direção da emissora que fez isso. Não, a gente não sabe, né, Olha, a Gazeta é uma fundação que aquilo é uma loucura. E o Beto Rivera está há 550 mil anos. Tá mesmo. E não muda aquilo lá. Pode estar bem colocada, pode estar bem, mas não muda, Rodney. E a gente conhece bem o Beto. O Beto trabalhou com você, não trabalhou? Sim, trabalhou. Então nós conhecemos bem o Beto, conhecemos bem Rony Magrini. Sim. Sabe? Sim. Então, agora, Rodney, eu gostei também dessa que você postou aqui. Morning Show da Jovem Pan tem recorde de audiência na internet. Chique. Pois é, isso aí vai na contramão daquilo que a Gazeta está fazendo. Então, o Morning Show da Rádio Jovem Pan, que é um programa que vai ao ar sempre a partir das 9h30, nos 100,9, nos 620 kHz e na internet também. Era até um programa que, quando ele estreou, causou muito impacto aí nos ouvintes do AM, porque tirou do ar o tradicional Jornal de Serviços, que por sua vez era um herdeiro do Show da Manhã. E então o pessoal que ouvia o AM ficou um pouco assustado aí com essa mudança. Mas o programa caiu nas graças do público e ele também utiliza esse recurso da internet. Então o que a Jovem Pan faz? Ela coloca até um algo mais na internet. Então ela tem toda aquela questão de câmeras que a gente tem até inclusive aqui na Showtime. Inclusive eu estou observando vocês aqui pela câmera. Oi! O João Alckmin está com uma camiseta vinho, o Fábio Oscar está com uma camiseta cinza, eu vi o Fufunha também. Fufunha tá lá, então, o que a Jovem Pan está fazendo está indo justamente na contramão. Enquanto a Gazeta está colocando um vitrolão lá no seu player na internet, a Jovem Pan está fazendo justamente a junção de todas as mídias. Então, por exemplo,
não tem quem não pode, não há quem não possa ouvir a programação da manhã, o Morning Show. Então, e isso tem dado resultado. Então, no último dia 9, a rádio conseguiu o maior número de acessos desde a sua criação. Então, eles entrevistaram aquela cineasta e apresentadora Marina Persson, e o streaming teve um recorde de acessos. Foram 15 mil acessos ao vivo. Então, geralmente, a média do programa é de 5 mil. Então, eles bateram esse pico aí com 15 mil, e os resultados estão sendo comemorados lá pelos lados da Avenida Paulista. Sem falsa modéstia, nós estamos bem na frente, hein, Flávio Ascar? Mas não nós estamos dúvida, muito na frente. O Matheus Campanhã, filho da Miriam Campanhã, que se formou recentemente agora em tecnologia da informática. Um grande abraço para você, um abraço, Mateus. Mais um louco. Mais um louco. Olha, nós vamos conversar com ele. E Miriam, embora seja seu filho, beijo nós não vamos mandar para ele, não. Nós mandamos beijo para você. Para ele, um grande abraço para você, o Matheus Campanhã. E de longe ainda. Parabéns pela mãe que você tem. Parabéns mesmo. Uma lutadora, uma guerreira, grande uma mulher. Brava. Enorme respeito, amizade e consideração por ela e orgulho de ser amigo dela. Ontem ela esteve com a Tânia, nos trouxe biscoitos maravilhosos. Maravilhosos. Olha, Zildete, já pede uma caixa para mim, Campanha, bem grande, porque nós já acabamos com os que ela nos trouxe. Os meus também já foram. Hoje de manhã eu só respeitei aqueles que estavam escrito Tânia. Ah, sim, eu respeitei o meu nome, o resto comi todos. E ela diz aqui que o filho dela, o Matheus, um filho que é uma bênção. Miriam, quem sai os seus não degenera. Verdade. Saiba disso. Verdade. Agora, o meu querido Rodney Brocanelli. Sim. Quer dizer, então, que estão voltando, a grande realidade, a Gazeta está voltando, aquilo que já fazia Cayon Gadia quando criou a Jet Music, que não é do seu tempo, porque você é muito jovem e você não lembra. Era um vitrolão onde se dava o nome da música. E eles tinham... Raríssimas vezes dava o nome da música. Não, até dava, algumas vezes davam sim, algumas vezes dava, mas era música o dia inteiro. Mas você tinha lá grandes locutores. Você tinha o Preguinho, Darcio Arruda. Você tinha Darcio Arruda, você tinha uma série de pessoas lá. Verdade. Que você podia. E depois, e ele criou esse estilo, o Rodney. E parece que depois do Cayon, você não chegou a ouvir a difusora nos anos fim dos anos 60, começo dos anos 70? Acho que não. Eu nasci em 71. Então... Mas tem registro na internet, não, viu? Mas não tem completo. De hora em hora, você tinha completo não, mas o tem. mundo acontecendo em Factorama. Que era o Gillette Press. Ele dava uma notinha. Isso. Às 6h30, 10h30, 2h30, você tinha Disco de Ouro. Sim. Os grandes sucessos lançados pela difusora. Isso. E embora fosse... Você tinha também nos mesmos também o flashback. Sim. Você tinha um flashback Sim. que já era flashback naquela época. Sim. E a programação era feita da seguinte maneira: 4 músicas internacionais, uma música brasileira, 15 minutos sem música. É a mesma coisa que faz hoje a Antena 1. A gente não pode negar a influência da difusora, da Excelsior, essas emissoras que funcionavam em AM aqui em São Paulo, para o FM que é feito hoje em dia. Então, realmente foi uma forte influência. Você falou que não existem registros, existe até sim, eu sei que tem vários arquivos de 1978, então no YouTube, em programas de compartilhamento como o ForShared, então existe material aí da difusora, para quem quiser ouvir, saber como é que era, pesquisadores. Mas 78 já era Cayon Gadia. Não, era Luiz Fernando Malhoca. Sim, mas em 78 já era FM, era uma outra coisa, uma outra época. Mas o Rodney e João, eu tenho em casa acho que umas 4 fitas cassetes da época. 68, 69. Tá. Eu tenho várias gravações com voz do Darcio Arruda, inclusive. Eu vou recuperar tudo isso e vou... Por favor, você com músicas, etc e tal. Isso, Flávio. Fica frio, eu vou dar um jeito nisso. Você digitalizando tudo isso, Flávio, você prestará um grande serviço ao rádio memória brasileiro. Do rádio, né? O Caju Coelho manda aqui para nós, o Rodney, lá direto do Recife, uma propaganda do rádio no rótulo da água mineral. Agora, pela água ou pelo ar, a nossa rádio chega a você em qualquer lugar. Tá aqui.
Tá aqui, tá certo, verdade, tá aqui, Eu ele acabou de Eu mandar. achei isso muito bacana, né? Eu também achei. Eu gostei da ideia e tomara que outros radiodifusores, o Tutinha, que é muito inteligente, que tem essas sacadas, pode fazer alguma coisa com a Jovem Pan, né? Já imaginou botar a Jovem Pan em algum rótulo aí de refrigerante? Eu já achei legal. Eu já achei legal quando o Tutinha colocou os outdoors escrito assim, eu ouço a Jovem Pan, tinha um pedaço de osso, já foi uma coisa muito bem sacada dele. O ovo, né? Aí ele ovo, isso era ovo. Exatamente. Isso é, eu ovo a Jovem Pan. Muito legal. Muito legal. Eu tive um professor de faculdade que elogiou bastante apesar dela ter um erro de português, né? Mas aquilo era intencional. Claro, né? Então, claro. Mas ele elogiou bastante a forma como a Jovem Pan se encontrou para se comunicar naquela época. Isso aí em 1995, 1996. Realmente foi uma grande sacada. Olha, tem uma informação da Zudete aqui, que o Hugo tem tudo isso e tem no YouTube. Ela manda o endereço aqui, Facebook, Eu já entrei lá, mas é de 68, 69, por exemplo, o mundo acontecendo em Factorama, não tem. Então, que tá. Isso eu posso explicar para vocês. Como na época a gente não tinha muito acesso à música, você sabe que as gravadoras do Brasil eram lerdíssimas. E a rádio saía com tudo na frente, porque vinha por pilotos, etc, os discos, os compactos, etc. O que a gente fazia? A gente gravava as fitas para trocar em festa, então não tinha locução. A gente evitava fazer isso. Também não tinha mesa de edição, a gente não fazia nada. Juntava uma música na outra, ia pra festa e levava a fita. Esse é o problema. Ninguém queria saber da locução. Esse é o problema. Mas eu acho que eu tenho algumas coisas gravadas de locução. Porque a gente pensava que isso nunca fosse acabar. Pois é, a gente achava que a rádio ia sempre ser daquele jeito, né? Só tocar música. Só que não é, né? Então, a Judete manda aqui a dica, né? O Hugo Krochenborger da Rosa. Então Isso. Ele tem todo esse material. Basta buscar aí na internet, e ela já até entrevistou o Hugo, eu lembro dessa entrevista. Verdade. Tem aí também na internet, e ele também é um camarada que pesquisa sobre a memória do rádio. Enfim, eu acho que a internet hoje é a grande aliada da memória do rádio. As emissoras de rádio não se importam muito com isso, então a gente vê muita coisa aí que está perdida. Eu gostaria muito de poder ouvir material da antiga Rádio Tupi, dos associados aqui em São Paulo, 1040. Gostaria de ouvir coisas do primórdio da Rádio Capital, quando o Hélio Ribeiro implantou a emissora aqui e que tinha aquelas transmissões esportivas em carrossel, um dos primeiros jornais aí em rede nacional que foi feito, que se chamava 360 Graus, o Jornal da Capital. Então realmente foi um marco aí no rádio brasileiro. Não deu certo naquela época, mas hoje a gente tem isso aí enraizado com a rede da CBN, a rede da Band News, outras redes, a Jovem Pan também tem uma rede de rádios aí muito forte. Então, só que no final dos anos 70, começo dos anos 80, o Hélio Ribeiro já pensava nisso, então ele foi um grande visionário. A memória do rádio está muito bem coberta na internet. No que depender de mim, de outras pessoas como o Hugo, no que a gente tiver, a gente vai poder dar divulgação a isso para que pessoas relembrem aí os bons tempos do rádio. Inclusive, eu acho uma pena, que na época a gente não tinha muito saco para essas coisas, porque a gente achava que o nosso emprego na rádio seria eterno, né? Principalmente na Estéreo Vale. Resquícios da Rádio Cidade eu acho que ninguém deve ter, porque na época era muito limitado, a gente dependia muito do Rio de Janeiro para tudo. Programação, para música, nunca chegava a nada. Até que um dia o Carlos Taudas encheu e disse, agora é independência ou morte. E acabou a produção sendo feita em São Paulo. O que aconteceu? A Estéreo Vale tinha centenas e centenas e centenas de fitas, com comerciais, com falas, com chamadas, inclusive com a hora certa, tá? Que isso ficava num cartucho gigante, era um cartucho maior do que o normal que a gente usava. Só que, infelizmente, foi se deixando, e acabou que não se passou nada para digital, foi tudo pro lixo. Quando a Bandeirantes comprou a rádio, a Estéreo Vale, o Eloy ainda tentou, o Paulo ainda tentou pegar alguma coisa para levar, para esquecer, nada. Foi tudo pro lixo. Assim como o transmissor foi pro lixo, um transmissor Collins de 10 mil watts, ele foi picotado, literalmente, e foi para o lixo. Você postou uma parte dele? Tenho. Eu não, Facebook. O Eloy tem. Não, mas você postou no Facebook. Acredite se quiser, Rodney, no transmissor de 10 mil watts foi pro lixo. Imagina, né? E eu acho que na época que ele foi adquirido não devia ter sido barato, né? Não, mas a questão é que um transmissor desse dura pro resto da vida. Não, e é insubstituível porque é valvulado. Não existe transmissor melhor. A válvula sempre será
fabricada principalmente para os transmissores. Isso nunca deixará de ser fabricada. Custava barato a válvula? Não. Era uma média de 3 a 5 mil dólares uma válvula. Só que uma válvula dura muito tempo. E o transmissor é eterno, não tem peça móvel nele. Ô, João, a Gildete está dizendo aqui também, né, sobre a questão do arquivo da Tupi, né, da rádio Tupi, acho que ela não conseguiu recuperar nada dela no rádio, na TV, muita coisa pegou fogo e muita coisa foi mal conservada. Assim, ainda existem alguns tapes da antiga TV Tupi, né, que estão todos na Cinemateca Brasileira, mas o que foi feito com a rádio Tupi, foi um pecado. O espólio da rádio Tupi não se preocupou em preservar o acervo da emissora. Então, existe muito pouca coisa aí da Rádio Tupi, da Rádio Difusora, dessas emissoras aí que marcaram a época aqui em São Paulo. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, a novela Beto Rockefeller. Não tem nada. Você sabe qual era o estado dos diários associados. Tem pedacinhos. Apagaram para colocar em cima. Não tem dinheiro? Pega aquela fita lá, apaga ela, mas é a novela. Né, dane-se, cara. Apaga e grava outra coisa em cima. Foi isso que aconteceu, Rodney. Ainda bem que existem fragmentos. Hoje também é possível assistir tudo isso na internet. A Cinemateca Brasileira disponibilizou um site por intermédio dele é possível assistir a trechos dessas novelas, capítulos inteiros, aquilo que sobrou, né? Pois é. Eu sei que tem muita coisa interessante. Então, também para quem gosta de pesquisar sobre dramaturgia, é um prato cheio. Pelo que eu fiquei sabendo, o Silvio Santos, quando pegou a Tupi, criou, como é que era? Não era TVS? TVS. Quando ele criou a TVS, a primeira coisa que ele quis fazer, vamos passar a novela Beto Rockefeller. Não tem. Imagina. Tinha 3 ou 4 capítulos. Em compensação, eu tenho em casa todos os DVDs de Ed Sullivan, do primeiro ao último programa dele. O que você quiser, coisa, né, João? Se você quiser assistir Patrulha Rodoviária com Broderick Crawford, você tem. Sim, verdade. Agora foi editado, em box eu já comprei, todos os filmes do seriado James West. Sério? William, todos. Todos. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisava rever disso aí, sabe? De todos os filmes que passaram na época pra gente, que a gente curtiu nos anos 60, nos anos 70. Tem muita série boa que eu acho que deveria voltar. Bom, Rodney, um abraço pra você. Abração, até sábado. querido. E viva a internet. E Viva. daqui a pouco no ar, curtam o blog do Rádio Amantes. Opa. E daqui a pouco o nosso papo vai estar no Facebook lá também. É isso aí, radioamantes.wordpress.com. Convida a todos para uma visita lá. Curtam que vocês vão gozar. Rodney, um grande abraço, querido, um ótimo fim de semana. Outro, João, para você e para você também, Flávio. Um abraço. Todo mundo aí.